Sua memória deteriora sem este hábito. Comece a praticá-lo o quanto antes. Você pode não perceber isso imediatamente. Primeiro, você esquece onde colocou seus óculos. Depois, não consegue se lembrar do nome do seu vizinho. De repente, torna-se difícil segurar um pensamento. E então, vem o silêncio desconcertante na sua mente, que não é tão fácil de navegar. E tudo começa não com uma doença, mas com a ausência de um simples hábito diário, do qual seu cérebro, especialmente à medida que você envelhece, gradualmente e constantemente, depende para se manter afiado. Isso soa familiar? Você acorda de manhã, vai até o fogão, mas esquece o motivo de estar lá. Um nome familiar está na ponta da língua. Você precisa comprar algo importante, mas a lista mais uma vez ficou na mesa. E você se diz, bem, é só a idade. Mas lá dentro há uma sensação de que não é apenas esquecimento. É como se a sua coerência interna estivesse escorregando. E o dia se torna tão nebuloso quanto uma manhã de outono sem sol. Você já passou por isso? Se sim, estudos recentes mostraram que nossa memória, especialmente na idade mais avançada, não simplesmente desaparece por conta própria. Em 80% dos casos, seu declínio não é devido à idade, mas sim à falta de atividade cognitiva diária. Um hábito específico que mantém as conexões neurais. Sem isso, o cérebro não envelhece. Ele perde seu tom, assim como um músculo que não é exercitado. Então, por que isso acontece? O cérebro é um órgão que, assim como o coração, precisa de movimento, não movimento físico, mas sim engajamento mental e emocional, que requer atenção. Sem isso, as células do cérebro desligam áreas desnecessárias. A memória é essencialmente a conexão entre essas células. Um hábito simples pode rejuvenescer o cérebro. O fluxo sanguíneo melhora. Hormônios da atenção são ativados e novas conexões são formadas. Mas, sem isso, até a mente mais afiada pode se tornar tão quebradiça quanto pão amanhecido. Isso pode levar a consequências graves. Quando o cérebro não é exercitado, não é apenas a memória que sofre. A instabilidade emocional aparece, os níveis de ansiedade aumentam, e a qualidade do sono e até o apetite diminuem. O mais importante, uma pessoa perde seu senso de estabilidade. Ela se torna insegura, teme esquecer coisas, evita novos encontros e se sente envergonhada de fazer perguntas. Dia após dia, seu mundo se reduz a apenas um quarto e uma única janela. Mas isso não precisa ser permanente. Você pode não apenas parar esse declínio, mas também revertê-lo ao reintroduzir um simples hábito todos os dias. Mas espere, não desanime. Já celebre, porque há boas notícias. Você não precisa de técnicas complexas, medicamentos caros ou exercícios intermináveis. Tudo o que você precisa é de um hábito que desperte seu cérebro pela manhã, como um raio de luz em uma floresta escura. Em breve, você descobrirá o que deve fazer todos os dias para recuperar sua memória de forma gradual, mas segura. E você pode até começar a notar mudanças dentro de uma semana. Inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo e compartilhe com seus entes queridos. Eles vão agradecer. Então, qual é esse hábito?
O primeiro e mais eficaz hábito que ajuda a preservar e até restaurar a memória após os 60 anos é a escrita manual diária, mesmo que sejam apenas algumas linhas. Você pode se perguntar como um simples lápis, caderno e algumas palavras podem fazer a diferença. Mas essa ação ativa múltiplas áreas do cérebro simultaneamente, mantendo a conexão entre o passado, o presente e o futuro, essencialmente sua memória. Por que isso é importante? Quando você escreve à mão, seu cérebro não está apenas registrando informações. Ele está analisando, memorizando, selecionando palavras, coordenando os movimentos dos dedos e acompanhando o significado. Essa é uma forma poderosa de neuroapoio, especialmente para aqueles que estão enfrentando declínios na memória de curto prazo. Durante o ato de escrever, áreas como as de Broca e Wernicke, fala e compreensão, o córtex pré-frontal, pensamento e atenção, o hipocampo, formação de memória, e o córtex motor, movimento, são todas ativadas. Em outras palavras, você não está apenas escrevendo, você está literalmente dando vida ao seu cérebro. Deixe-nos saber nos comentários se você escreve à mão. Ouça esta história, verdadeiramente inspiradora. O Sr. Francisco, de 81 anos, uma vez foi ao médico com uma queixa. Estou sempre esquecendo o que queria dizer, e muitas vezes perco o fio da meada no meio da frase. Ele não queria tomar nenhum medicamento, mas estava aberto a tentar qualquer outra coisa. O médico sugeriu que ele escrevesse 34 frases todas as manhãs sobre como tinha dormido, o tempo ou qualquer lembrança que lhe viesse à mente. No começo, Francisco se sentiu um pouco bobo, mas, na segunda semana, ele percebeu que estava encontrando as palavras mais rapidamente, lembrando nomes com facilidade, e até começou a anotar receitas que antes conhecia de cor. Um mês depois, ele levou seu caderno ao médico. Eu lembrei o nome da minha professora da primeira série. Não achei que isso fosse possível. Assim, caneta e papel se tornaram seu treino mental. Simples, mas eficaz. Mas e se você achar difícil escrever por muito tempo? Comece devagar. 3 frases pela manhã. Por exemplo, eu dormi bem. Está nublado hoje. Falei com meu filho ontem. Anote uma lembrança por dia, não para os outros, mas para você mesmo. Uma lista de gratidão, uma lista de tarefas, uma lista de filmes favoritos. Tudo isso funciona. Escreva devagar, leve o seu tempo, sem a pressão de acompanhar. O que importa não é o que você escreve, mas o ato de escrever à mão, que cria novas conexões neurais e fortalece as existentes. É como um exercício matinal, mas para o seu cérebro. Como você pode potencializar o efeito? Um simples bilhete escrito à mão torna-se especialmente poderoso quando se transforma de uma tarefa mecânica em um ritual consciente e sincero, integrado à sua rotina diária. Surpreendentemente, a consistência e o ritmo importam mais do que o volume ou o conteúdo. A repetição de datas proporciona ao cérebro uma sensação de estabilidade, que é um dos fatores-chave para manter a resiliência da memória na idade adulta. Por que isso acontece? O cérebro humano, especialmente na idade mais avançada,
anseia por estabilidade e ritmo. Isso ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e ativa áreas responsáveis pela memória, atenção e resiliência emocional. Preste atenção. Quando você escreve todos os dias, aproximadamente na mesma hora e no mesmo lugar, seu cérebro começa a perceber isso como um ponto de referência, uma âncora interna. As conexões neurais se fortalecem, a velocidade de pensamento aumenta, a orientação espacial melhora e até mesmo o humor é elevado, porque o cérebro percebe a ordem, e isso significa que há segurança. Aqui está um exemplo para você. Dona Catarina, de 76 anos, manteve um diário ocasionalmente por muitos anos, mas à medida que envelheceu, começou a enfrentar alguns problemas. Esquecia compromissos, perdia o fio da meada durante as conversas e não conseguia lembrar quais medicamentos já havia tomado. O médico sugeriu que, em vez de apenas escrever, ela fizesse isso no mesmo horário todos os dias, perto de uma janela com uma xícara de chá quente. Ela escolheu amanhã, todos os dias, por 5 minutos. O que estou sentindo? O que se destacou para mim ontem? O que quero realizar hoje? Depois de um mês, ela começou a falar mais claramente, a escrever de forma mais organizada e até registrou memórias dos pais enquanto ainda podia. O mais importante, seu medo desapareceu. Ela recuperou o controle sobre a memória. E você também pode recuperar o controle sobre a sua. Você pode começar a anotar o que estou prestes a dizer agora mesmo. Para tornar esse hábito realmente benéfico, siga algumas dicas simples. Tempo. Escreva no mesmo horário todos os dias, de preferência de manhã ou à noite. Local. Escolha um cantinho aconchegante para você, para dar ao seu cérebro uma sensação de segurança. Forma. Não se preocupe em ser excessivamente inteligente. Apenas busque escrever 35 frases. Atmosfera. Aproveite uma xícara de chá, uma iluminação suave e sua caneta favorita para tornar o momento agradável. Escrita. Use caneta e papel em vez do seu celular. Isso é importante para as habilidades motoras finas e para ativar seu cérebro. Significado. Pergunte a si mesmo: que coisa boa eu quero lembrar hoje? Essas ações simples transformam a escrita em um exercício lento de memória que nutre em vez de esgotar você. Mas isso não é tudo. Quer saber como aprimorar ainda mais o efeito no seu cérebro? Escrever à mão é como plantar uma semente no solo. Mas para que ela brote, precisa do ambiente certo. Luz, umidade, calor. O mesmo vale para a memória. Um hábito inicia o processo, mas é a combinação com outras ações simples que produz um resultado duradouro e profundo. E esses hábitos não exigem força ou dinheiro, apenas sua atenção e uma abordagem gentil consigo mesmo. Por que isso funciona junto? O cérebro é um órgão vivo e sensível, muito parecido com uma criança. Ele precisa de ritmo, oxigênio, água e descanso para se recuperar. Quando você cria uma estrutura de várias ações simples que repete diariamente, seu cérebro começa a funcionar com mais confiança, passando da ansiedade para a clareza. E até mesmo conexões neurais danificadas podem começar a se curar. Isso não é mágica, é neuroplasticidade e funciona em qualquer idade. Aqui está como a vida do nosso herói mudou.
O Sr. Miguel, 79 anos, sempre foi ativo, mas à medida que envelheceu, começou a notar que esquecia por que entrava em um cômodo e confundia os dias. Ele começou a manter um diário, mas não sentia que estava fazendo progresso. Seu médico sugeriu melhorar sua rotina com 3 hábitos simples: uma curta caminhada matinal ao ar livre, um copo de água com limão logo após acordar e 15 minutos de silêncio antes de dormir, sem o celular. Após 3 semanas, ele sentiu uma leveza na cabeça. Começou a acordar com clareza e até começou a lembrar de seus sonhos. Ele disse: "Antes, eu estava apenas vivendo. Agora, sinto que meu cérebro está trabalhando comigo e não contra mim." Certifique-se de incorporar esses 3 hábitos simples, mas poderosos, para ajudar a si mesmo. Faça uma caminhada matinal, ou pelo menos areje seu quarto. O movimento melhora a circulação e enche seu cérebro de oxigênio. Mesmo apenas 10 minutos de caminhada rápida ou alongamento em casa podem fazer a diferença, especialmente sob luz natural. Água morna pela manhã e entre as refeições. A desidratação desacelera todos os processos cognitivos. Adicione um pouco de limão ou mel. Mantenha um copo de água ao lado do seu diário, e tanto sua memória quanto sua digestão vão agradecer. Aproveite um tempo de tranquilidade antes de dormir. Sem telas, sem notícias, sem conversas, apenas luz, respiração e talvez uma linha no seu caderno. Isso dá ao seu cérebro a oportunidade de encerrar o dia e transferir informações para a memória de longo prazo. Se você se sentir sobrecarregado, comece com apenas uma coisa: apenas água, apenas silêncio, apenas um parágrafo no seu diário. Não é uma corrida, é uma jornada de volta. A memória não é apenas uma função, é uma conexão entre você e sua vida, e ela se reconstrói passo a passo. Vamos reservar um momento para recapitular, e eu quero compartilhar algo realmente importante. A memória não desaparece de uma vez. Ela não some. Ela se afasta se você não a chamar. Não a alimente com atenção. Não a convide para o seu dia. Não lhe dê espaço. Mas hoje você aprendeu que para trazer a memória de volta, você não precisa de remédios, não precisa ter medo e não precisa lutar. Tudo o que é necessário é um hábito simples, que, como um raio de luz, penetra fundo e dá ao seu cérebro o apoio que ele precisa. Escreva algumas linhas, todos os dias, sobre você, sobre o seu dia, sobre a vida. Isso não é um exercício, é um ato de conexão, com seu corpo, com suas memórias, com você mesmo. Adicione movimento, água morna e silêncio antes de dormir, e você criará um sistema onde sua mente se sentirá em casa. As memórias começarão a voltar silenciosamente, como um velho amigo, simplesmente se sentando ao seu lado. Você pode pensar: já é tarde demais para mim. Mas isso não é verdade. O cérebro muda em qualquer idade. Ele responde ao cuidado mesmo após décadas de esquecimento. Você não precisa fazer muito, apenas faça com intenção. Um copo de água, uma caminhada, um parágrafo em um caderno. Deixe ser simples, mas deixe acontecer. Tente amanhã, de manhã. Leve seu tempo. Anote como você dormiu, o que vê pela janela e como se sente agora. Isso não é apenas para a memória, é um convite para viver. Deixe isso se tornar um hábito. Que seja o ponto onde a clareza começa. A memória retorna ao lugar
onde é aguardada. Imagine, você não tem medo de esquecer? Você não está perdendo o fio da meada. Você se lembra por que se levantou. Seus dias estão cheios de detalhes, nomes, aromas, palavras. Você não está vivendo no passado, e nem com medo. Você está vivendo no presente, onde a memória não é um fardo, mas uma companheira. Silenciosa, confiável, gentil. E assim, você não se perde. Pelo contrário, você retorna a si mesmo.